E aí, para você que está começando essa semana, nosso novembro está no ar, não é? Seja bem-vindo a esse bate-papo aqui sobre empreendedorismo. E estamos com o Ricardo Tostes aqui no estúdio para conversar sobre essa questão tão importante que é como atuar enquanto negócio social quando a temática é a vulnerabilidade. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Heloísa. Bem-vindo a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui. Vulnerabilidade, será que as pessoas de casa podem entender isso de uma forma bem objetiva? Conta pra gente, o que afinal de contas, é uma pessoa em estado de vulnerabilidade, Ricardo? Bom, na minha área, a gente trabalha muito com pessoas em situação de rua, né? E pessoa em vulnerabilidade social é uma pessoa que se encontra, pode ser separação, pode ser um caso de briga familiar. Então, ela está numa situação vulnerável, ou até mesmo desemprego, né? Alguma tragédia, como acontece aí nas periferias de Ribeirão Preto. Então, essa pessoa se encontra numa situação vulnerável, né? E aí a gente tem os equipamentos da assistência social para esse tipo de população, né? Que é considerado pessoa em situação de rua. Por quê? Porque neste momento, né, naquele momento, ela se encontra em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social. Bom, para você que está começando esse bate-papo comigo, vamos entender sobre esse movimento, né, que é o empreendedorismo social, que eu tenho feito questão de trazer para a gente conversar e você entender melhor como tudo funciona. Ricardo, quando você explica a vulnerabilidade e posiciona para que a gente tenha mais um termo corrigido, né? Então não é morador de rua, Não, né? ninguém mora na rua. Pessoa em situação. Sim. Não é isso? De rua. Sim. Essa referência mostra que tudo é uma transição, não é um para sempre. E por isso que eu também percebo que tem um grande ganho quando alguém resolve, né, empreender de forma social numa causa que, nesse sentido, é a que você vem trazendo. Conta pra gente um pouco a história. Como é que você começou nisso? Como é que você olhou para a situação, para o desafio, para o problema, e se situou não só apenas como quem reclama de quem não fez, como quem reclama deles, que são as pessoas em estado de vulnerabilidade, mas aí você arregaçou as mangas e falou, não, vamos fazer alguma coisa. Me conta um pouquinho a tua história. Tá bom, vou tentar contar a versão resumida. Por favor. Minha vida inteira eu fiz uso de álcool e outras drogas. Fiquei 25 anos, sou alcoólatra, dependente químico, em recuperação. Estou limpo há mais de 10 anos. E me internei em 2014 numa comunidade terapêutica. E lá eu tive vários despertares, e comecei a ver a causa em si. Comecei a ver esse público dependente de álcool e droga, principalmente pessoas em situação de rua. E lá eu comecei a ter vários insights para começar a trabalhar na área, para começar a ajudar essa população. E percebi também que, frente a políticas públicas, tinha e ainda tem alguns gargalos, né? Que burocratiza e faz com que essa ajuda demore muito para chegar. Então, quando eu terminei o tratamento em 6 meses numa comunidade terapêutica, eu já de cara abri uma chamada República. Nessa época, esse termo não era muito conhecido, né, que foi lá para 2015, mais ou menos, quando eu montei a primeira casa. Neste primeiro momento, eu acolhia pessoas que estavam na comunidade terapêutica. Por quê? Porque lá eu percebi que pessoas em situação de rua que ficavam lá na comunidade terapêutica, às vezes não terminavam o tratamento, porque já sabia que ia voltar para a rua. Por quê? Porque não tinha um equipamento seguinte para dar continuidade ao tratamento. Então, ela ficava lá sem fazer o uso de droga, mas depois não tinha para onde mandar, ela voltava para a rua. Então, eu montei esse equipamento para ajudar essas pessoas que terminavam o tratamento para trabalhar reinserção e inclusão no mercado e vínculo familiar. Uma coisa que deu muito certo. E aí, depois, mais para frente, eu comecei a trabalhar com as OSCs, que distribuem comidas, e comecei a fazer acolhimento em loco. Ia nas ações sociais, ia na favela, ia no brejo, nas minis cracolândias, ia lá e acolhia a pessoa, o usuário de álcool e outras substâncias, e levava para casa, chamada Casa Apoio, que eu cunhei esse nome, né? E ali eu ia atrás de toda a burocratização de papel e documentação para internar essa pessoa, para depois ela voltar e a gente trabalhar a reinserção. E nesses anos eu fui fomentando,
frente a políticas públicas, reuniões, Comad, todo tipo de conselho, e a gente até que, por final, conseguiu fazer com que a assistência social enxergasse a importância desses equipamentos para ajudar a pessoa que está nesse momento de vulnerabilidade e precisa de um empurrãozinho. Bom, o Ricardo está usando uma palavra que para algumas pessoas também vai ser nova, né, que é a palavra equipamento. Eu lembro que ele começou a fazer o briefing da conversa comigo. Assim, equipamento, o que é o equipamento? E aí eu quero que ele conte para a gente de que forma hoje a prefeitura, no caso na nossa de Ribeirão Preto, ela já está conseguindo criar o que nós vamos denominar uma parceria com as ONGs, né, que estão ligadas a essas causas e que, por conhecimento, vivência, por estudo sobre como lidar com isso, como também se posicionar, né, para poder gerar as soluções, e nesse sentido se tornaram cada vez mais empoderadas para serem as responsáveis diretas por achar as soluções. E aí vem a palavra equipamento. Ricardo, então agora as prefeituras estão usando esse termo. Então Sim. vocês se tornam equipamento, é isso? Conta para a gente melhor sobre isso. Esse termo equipamento é como se fosse serviço, né? São serviços que a prefeitura tem, né? Como eu estou na área da assistência social, né, principalmente na alta complexidade, né? Então tem esses equipamentos, são esses serviços que fazem esses tipos de serviços para pessoas em situação de rua. Por exemplo, o primeiro equipamento seguindo o fluxo é a abordagem. A abordagem que a prefeitura tem é aquela perua que tem aquela equipe técnica que vai na rua, vai em denúncias, vai ali conversar em loco, fazer vínculo para tentar resgatar aquela pessoa, né? Tentar retirar ela da rua, lembrando que você só tira uma pessoa se ela quiser, né? Se ela não quiser, ela fica ali. Então, tem um trabalho de convencimento, tem toda uma equipe técnica preparada para isso. Então, a abordagem, como primeiro equipamento, faz esse tipo de trabalho, ele pega essa pessoa, né? Convence ela e depois leva ela para o primeiro equipamento, que seria a casa de passagem. Antigamente, era o antigo CETREM, que era da prefeitura. E, recentemente, agora, ele desmembrou, era num lugar só, ele foi desmembrado, e agora 3 OSCs estão tomando conta. A Divina Misericórdia acolhe 50 homens em situação de rua, a OSC Instituto Limite, que também é da abordagem, acolhe 50 homens ali na Rua Minas, e uma outra OSC, acho que é Semeando Vida, se não me falha a memória, acolhe 40 mulheres em situação de rua. O nosso equipamento referencial é a casa de passagem feminina. Então, falando em vulnerabilidade, pessoa em situação de rua, não é que toda pessoa está em situação de rua. De repente, aquela pessoa está no momento, 1 dia ou 2 dias, está ali meio perdida, não sabe o que acontecer, não sabe o que vai fazer. A abordagem faz esse trabalho, leva para lá, eles fazem uma triagem lá e mandam para a gente. A gente é como se fosse um segundo degrauzinho, onde a gente vai trabalhar empoderamento, inclusão social, documentação, pôr ela no mercado de trabalho, trabalhar vínculo familiar. O nosso objetivo, o nosso foco principal é colocar essa pessoa para cima, não para baixo. É o que eu acho muito rico nesse debate sobre o empreendedorismo social, é porque o tempo todo o empreendedor que atua com a causa social, ele traz, nas conversas que eu já tive a oportunidade de fazer aqui, né, ele traz uma questão que é muito ligada a como as pessoas elas se sentem em relação a quem elas são. E isso é uma determinação mesmo, né? É a crença que ela tem sobre quem ela é, sobre os recursos que estão, né, à disposição dela. E daí, quando as pessoas não conseguem se ver para além daquela crença que ela estabeleceu sobre quem ela é, aí fica aquela conversa do certo e errado. Ela olha para os recursos que ela tem e ela não sabe acessar outras formas de recurso, ela fica realmente desestabilizada. E essa desestabilização pode ser aí, por causa das emoções dela, situações aí abertas, né, para uma situação de drogas, álcool, brigas, irritabilidade, o que gera aí uma forma de convivência muito pesada, às vezes, entre famílias, e o que faz com que as pessoas, de repente, não se sintam mais acolhidas. Eu fiz uma leitura, Ricardo, sobre como eu vejo o princípio dessa situação, porque a gente cada vez mais entende que quanto mais as pessoas ficarem criando regras de certo e errado,
pode, não pode, feio, bonito, para as pessoas, a gente vai observando que quando as pessoas não têm esse recurso de se ver além disso, elas vão caindo numa descrença pessoal. Você que está trabalhando com a psicologia pode responder sobre isso, não Sim. pode? Então, a vulnerabilidade não é só um estado de fulano não presta, fulano é vagabundo, não é? Sim. Tem essa história de como ela se percebe no mundo, não tem? Tem. Cada pessoa é um ser único, né? E essa situação de vulnerabilidade, isso também está em todas as classes, né? Você pode estar num momento de vulnerabilidade financeira, né? Você pode estar num momento de uma vulnerabilidade numa crise no casamento. E o maior problema disso é que quando a pessoa está em vulnerabilidade, o próprio nome diz, né? E algum dos caminhos que as pessoas usam é o álcool, a droga, né? Sair de casa sem saber para onde vai. Então, ela está naquele momento precisando de uma assistência, precisando de uma ajuda profissional, para pelo menos dar um norte para ela. Eu acredito muito que essa pessoa, neste momento, ela só precisa de um tempo, e esse tempo é relativo. Né? Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um ano, pode ser 40 anos, né? Como eu já tive casos lá de pessoas em situação de rua de 30, 40 anos, como também de pessoas em situação de rua de 2, 3 dias. Porque teve uma discussão familiar, principalmente pessoas idosas, aí a família não quer acolher, por algum motivo, seja lá ele qual for, e a pessoa se encontra nessa situação, precisando de um apoio, obviamente, da assistência social, que vem prestando essa ajuda, sim. Bom, para você que tem acompanhado esse bate-papo sobre empreendedorismo, aqui comigo, no Estúdio Tati, você já tem visto que o que eu mais busco é te trazer ideias de como atuar, principalmente nesse mercado, trazendo muitas vezes algo que você ainda não tinha pensado. Aquela causa que você é tão simpatizante, que você está com as mãos ali envolvida. E o Ricardo hoje veio contar para a gente como é que você pode automaticamente trazer essa causa para um estado de visibilidade, que é o fato mesmo de se profissionalizar. Ricardo, quero te agradecer por estar aqui com a gente, por nos orientar sobre coisas tão importantes e parabenizar pelo trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que tenha ajudado alguma coisa, pelo menos um pouquinho. Ajudou muito. Caparelli, um grande abraço para você e peça aí para o pessoal seguir a ONG para que mais trabalhos como esse possam ser desenvolvidos.